Fala galera, fala comunidade do Muay Thai. Tá começando mais um episódio do ThaiCast, podcast Muay Thai Carioca. Hoje, pra gente é muito importante, né? Nosso primeiro episódio gravado aqui no estúdio. E primeiramente eu gostaria de agradecer então aos nossos patrocinadores e apoiadores, a Delas Personalizados e a Chiquita Rações. Um agradecimento especial para a Karina, que inclusive está com a gente há bastante tempo. Gastec, tecnologia de equipamentos para ambientes. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Ambientes para áreas potenciais explosivas e tóxicas, do nosso amigo Ângel Marques. Quem trabalha com essa parte de gases, hospitalares, enfim, pode entrar em contato com ele, que ele tem as melhores soluções. E o programa de hoje, para a gente é muito especial, até porque a gente está trazendo aqui um dos ícones da região da Zona Oeste e do Rio de Janeiro, né, no Muay Thai. Então a gente está falando de uma pessoa que tem já 3 passagens pela Tailândia. Uma delas ele foi como treinador da seleção brasileira de Muay Thai e Muay Thai Boran pela Confederação Brasileira de Muay Thai. Ele já foi técnico de 3 confederações, já foi técnico de 3 federações, mas por questões profissionais e estratégias, né, e sonhos e planos, ele teve que sair um pouquinho, afastar, para se dedicar a um projeto que ele está tocando aqui, que esse outros projetos, né? Mas o principal dele, quando eu falar o nome que todo mundo vai perceber, mas a gente está falando do Biothai. Então, já que eu falei Biothai, não tem como você não associar o nome à pessoa. Então a gente está hoje aqui, nosso primeiro programa, nada mais, nada menos que o grão-mestre, atentem-se ao posto, grão-mestre Emerson Barreto. Mestrão, antes de tudo eu queria agradecer pelo tempo, pelo senhor disponibilizar para a gente esse bate-papo. O senhor tem conversado com o Rui já tem um tempinho, aceitou vir aqui falar com a gente. Eu sei que a vida é corrida, entre aulas, enfim, atividades, família. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Espero que a gente esteja fazendo esse primeiro aqui, mas daqui a, sei lá, quando Deus permitir, o senhor volte no próximo e o que a gente falar aqui hoje já tenha se concretizado e assim por diante, para a gente saber o que vem de novidade. Então, Rui, se você quiser falar mais alguma coisa aí nessa primeira parte, senão, mestrão, fica à vontade. Nada demais, vou passar a bola rápido para o Emerson, que a gente quer aqui escutar a história de vida dele, escutar aí, pegar um pouco, né, de toda essa experiência e conhecimento, né? Eu que estou sempre perto, sempre estou me aproveitando um pouquinho, né, do senhor aí, né, mestre? Lá ele. E é isso, bem-vindos ao podcast, né? Primeiro nosso de muitos, se Deus quiser, em estúdio. E vamos bola para frente, vou passar aqui a palavra aqui para o mestre Emerson, para ele contar um pouco sobre quem ele é, né? A pessoa Emerson Barreto. Se apresenta aí, mestre. Bem, primeiramente, né, quero agradecer vocês pelo convite. Para mim é sempre uma honra poder estar atendendo a um convite, a um projeto que todos e quem quer fazer, eu quero sempre poder ajudar. Acho que é uma coisa que você já me acompanha há mais tempo, vê. Eu sempre tento ajudar o máximo que eu posso em tudo que eu acho que tem verdade, que estão querendo fazer com o coração e para um bem comum, tá? Sobre a minha história, eu sou um cara já um pouco antigo dentro disso, né? Desde 1998, 1988, melhor dizendo, né? Que eu comecei, né, essa brincadeira lá na Academia Luva, na rua 24 de Maio, lá no Riachuelo, com hoje também grão-mestre, né? Chegou primeiro que eu, Haroldo Vieira, né? Que era aluno do mestre já falecido Luiz Alves. E lá eu comecei toda a minha história, né? Eu já tinha lá meus, né, 12 aninhos, quando eu comecei essa brincadeira, né? E estou aí nessa trajetória, chegando aí já a esse título máximo dentro da instituição nacional, da graduação nacional, que é o grão-mestre. Me formei em 96, né, grau preto em 96, né, depois aí de 8 anos. Como eu sempre brinco muito com o Rui, né? Quando eu estava lá, o mestre índio, o mestrão, grão-mestre índio, né? Meu amigo dessa data toda, né? Desses mais de 30 anos,
Já estava lá, nós temos uma diferença de idade aí de quase 10 anos, apanhei muito dele, né? Mas Aquela época, né, mestre? Pô. Aquela época era o seguinte, você tinha a primeira aula, aprendia jab direto, segunda aula você aprendia o chute lateral, na terceira sai na porrada. E ele gritando guerra, Guerra, até o final, a alegria só no final, isso foi desde aquela época que ele fala isso, né? E eu já falo com o Rui, uma coisa que eu tento passar para todos, é que você não desista dos seus sonhos, né? Acredite, o Muay Thai me ensinou desde o início a eu continuar, eu não desistir, enfrentar os problemas. Então, dentro daquilo que eu tive de primeiro problema, que foi o mestrão índio naquela época, né, grande daquele jeito, eu era franzininho com os meus 60 quilos, era não desistir. Apanhei pra caramba, mas eu vou voltar lá amanhã, eu não vou desistir. O que a grande maioria desiste. Sim. Né? Hoje não é essa metodologia que a gente ensina, não é isso que a gente passa. Né? Hoje a gente quer que o esporte cresça para fazer uma coisa próxima disso, só com atleta, né? Que aí atleta é uma outra visão, mas a visão tem que ser de que é um esporte de luta ou uma arte marcial, dependendo de como você vai querer encarar, né? A destreza da luta, dos ensinamentos do Muay Thai, mas em nenhum momento como aula comercial ou como aprendizado, a gente vai fazer isso. Com uma semana o cara vai... Hoje não é mais... Na nossa época era fazer luva, né? Agora é fazer um sparring, que agora a coisa tem outros termos, né? É mais ou menos por aí. Legal. E aí o senhor falou que, só assim, para a galera entender melhor mais um pouco essa história, o senhor falou que ela começou aos 12 anos. Como é que surgiu? O senhor olhou... Teve interesse de cara? Algum amigo fazia? Ou queria mesmo... Falou que tinha uns 60 quilos, queria se defender? Na realidade, eu comecei com o seguinte problema. Eu era um cara hiper agitado, né? E que a minha mãe, na época, já tinha me colocado para fazer natação, jogar futebol, e nada me acalmava. Até que um professor de educação física virou e falou, pô, bota ele numa luta. Aí minha mãe, tá louco, ele já é agitado demais, já é brigão, já arranja confusão. Se eu botar na luta, piorou. Aí ele, pelo contrário, vai dar disciplina a ele. Né? Então eu morava próximo, né, da estação do Riachuelo, e aí vi a academia de luta ali, num sobrado. Daí eu entrei e falei, pô, mas então bota aqui para fazer luta então aqui. Aí, a princípio eu entrei no Taekwondo. Né? Só que eu não me identifiquei muito com o Taekwondo, né? Por causa do Catar, eu tinha aula de boxe tailandês na época, se chamava boxe tailandês, fazia de calça e tudo, né? Faixa na cintura. Então eu me identifiquei mais com aquilo ali, mão fechada, negócio de... O Catar você tinha movimentos com os dedos que tinham que ser controlados, eu sempre tive um problema na minha mão direita quanto a isso, mas para ficar fechado... Não combinava muito com o Catar, não. Entendeu? Aquele controle todo. Então era bater no saco, bater em alguém, né? Enfim. E foi aí que eu entrei inicialmente para o Taekwondo e depois eu migrei para o boxe tailandês. O Haroldo é professor de Taekwondo e boxe tailandês, a academia dele, ele dava essas duas disciplinas. Então eu fui para o boxe tailandês e por aí foi. E aconteceu o quê? A galera migrava muito, né, mestre? Da arte marcial. A galera do Muay Thai é a galera que migrou de Karatê, Taekwondo, dessa época. Aí, se você for contar a origem do Muay Thai mesmo a nível nacional, ele começou com os caras que eram do Taekwondo. Né? Eles eram do Taekwondo e um acabou conseguindo ter a iniciação no Muay Thai no consulado, né, da Tailândia e trouxe a arte. E eu vou só generalizar a coisa, né? Então eles estavam insatisfeitos com o que ganhavam com o Taekwondo, principalmente quando tinha graduação. E daí eles resolveram essa arte que foi trazida, tanto que a graduação nacional, que tem as pontas, foi tirada do Taekwondo. Né? A branca, a ponta vermelha, como o Taekwondo tem as pontas, foi tirada dali. É a mesma ideia, né? A mesma ideia. E como vão fazer as cores? Vamos pegar as cores da Tailândia. Por isso que tem o vermelho, tem o azul. Aí para ficar um pouquinho mais extensa a graduação, colocaram o azul escuro e o grau preto. Sim. Entendeu? Então, foram feitas também as metodologias para cada graduação, o que seria ensinado a cada graduação. E assim começou o Muay Thai, a graduação do Muay Thai dentro do Brasil, com esse tipo de situação, onde todos saíram oriundos do Taekwondo. Bacana.
Aí o senhor desenvolveu 96 Grau Preto. Esse tempo que o senhor teve entre o início e chegar até o Grau Preto, assim, a gente vai, obviamente, falar de toda a trajetória, mas o que levou o senhor... Quando chegou no Grau Preto, o que o senhor pensou inicialmente? Agora eu quero ser competidor. Não, ou já começou ali a nascer algum sonho de ser instrutor... Se o senhor quiser já, ou dali mesmo o senhor já foi a primeira vez para a Tailândia, como o senhor entrou nas federações, nas confederações, o que levou o senhor a se tornar o grão-mestre, não pelo título, mas assim, o grão-mestre Emerson Barreto dentro do trabalho que o senhor aplica hoje? Bem, eu lutei durante esse período, né, de 88 a 96, e paralelamente eu também fiz a faculdade de Educação Física. Me formei em 98, 2 anos depois da minha formação dentro do Muay Thai. E aí, quando eu me formei, como eu já estava perto também de me formar, a metade do caminho de me formar em Educação Física, as portas foram se abrindo para os dois lados, tanto pela luta que já estava consolidando, eu já dava aula desde 92, Desde 92 eu já dava aula, então já estava consolidado ali, mas com outros horizontes que a Educação Física estava me dando. A partir daí, eu acabei, por dedicação, sempre que eu falo, se dedica, faz o melhor que você pode. As portas com a Educação Física se tornaram maiores. Naturalmente. Eu cheguei a ser coordenador de uma academia grande na Zona Sul, né? E aí o Muay Thai começou a ficar mais complicado para que eu conseguisse conciliar. Ainda mais quando eu estava coordenando uma academia grande na Zona Sul. Paralelo a isso, o que eu pensei? Caramba, eu já lutei, estou formado, e é uma coisa que eu faço até hoje. O que eu posso fazer a mais? Eu não quero abandonar. E aí eu comecei a pensar em fazer eventos, desde aquela época. Já pensava? Né? Já pensava. E aí, em 97, eu e o Vander fizemos o Carioca, lá no Mackenzie, né? Nós temos um cartaz até hoje, está lá na minha academia, né? Acho que tem aqui no meu celular também. Meu pai fez na gráfica que ele trabalhava, meu pai falava que ele era pintador de papel, né? Que os gráficos, né? Aquelas grandes máquinas aqui rodavam as tintas, as cores, era uma cor por vez. Então, se tivesse 4 cores, 4 vezes que passavam, 5 vezes, assim era. Uhum. E ele fez lá 50 cartazes, o que hoje você faz na rede social, dentro do celular. A gente tinha que ter 50 cartazes para colar em 50 locais para poder fazer. A gente acabou de falar isso aqui agora, né? Da logo, né? Então, a gente conseguiu fazer um Carioca em 97. E em 97 eu acabei me afastando por foi minha última participação direta com o Muay Thai até então, sem interrupção, de 88 até 97. Em 97... eu fiz o Carioca junto com o Vander e dali eu acabei indo mais para o caminho da Educação Física, porque estava difícil conciliar. Uhum. E aí me afastei um pouco do Muay Thai durante praticamente 12 anos. Eu só fui voltar perto de 2010. Dentro desse período, eu coordenei essa academia, eu acabei comprando uma academia também, e aí ficou mais difícil conciliar, eu fiquei só com a minha academia. E, porventura, nessa academia, houve a necessidade de quererem botar Muay Thai. Uhum. Eu estava afastado um pouco tempo, essa academia aqui em Realengo, e aí quem eu procurei? Mestrão índio, que nunca largou o Muay Thai. Eu tive essa lacuna aí, essa janela de 12 anos afastados. E daí, em 2010, acabou eu pedindo a ele não pôde, mandou uma menina para dar aula, e eu tinha um sócio, que era muito exigente com documentação. Até hoje nós temos problemas quanto a isso em todas as áreas. Uhum. E houve um problema de documentação. Um dos pais que faziam, que trouxiam aluno, era pai de um aluno dentro da academia, naquela época já tinha internet engatinhando, mas já tinha. E ele, por ser advogado, ele tinha um acesso com mais facilidade. Entrou em poucos órgãos que estabeleciam comando ou alguma referência para os esportes, entrou na Confederação Brasileira de Muay Thai, que na época já estava em posse do Arthur Mariano, infelizmente Luiz Alves, nosso mestre, já tinha morrido nesse período. Sim. E daí ele viu lá academias credenciadas, mestres credenciados, professores credenciados, e não aparecia o nome do nosso amigo, do seu mestre, o mestre índio. Uhum. Porque nessa época, eu já estava afastado há 12 anos, eu não acompanhei o que aconteceu, até porque não tinha uma rede social que nem agora. Você tinha que procurar alguém para saber o que estava acontecendo.
E daí eu fiquei, olhei lá, o cara me mostrou, eu falei, não tem o nome do mestre Índio, não tinha o nome de pessoas que tinham uma maior referência, não estavam ali mais. Sim. E meu sócio, não, nós temos que ter tudo legalizado, porque se não tiver... E naquela época só a confederação que regia isso, mestre? É o que eu te falei, poucos era órgãos... mais confiável? É mais confiável, você botava num Mas tinha Google da outros vida, órgãos, né? já existia, mas muito poucos. O central é realmente a Confederação Brasileira de Muay Thai. E daí eu fui procurar o Arthur Mariano para saber o que aconteceu. E aí ele contou a história dele. E eu acabei voltando para o Muay Thai nesse ponto. Eu já era formado desde 96. Estava com uma lacuna aí de quase 12 anos parado. Devido à pressão e necessidade, pressão do meu sócio e necessidade, porque a gente estava tendo Muay Thai e muita gente. Eu fui lá, paguei todas as taxas de filiação, de ter alvará de funcionamento. Sim. E o meu nome passou a constar como um dos professores licenciados, credenciados pela Confederação Brasileira de Muay Thai a poder trabalhar. Aí o pai do aluno ficou sossegado, meu sócio parou de me perturbar, e aí eu voltei para o Muay Thai. Eles te trouxeram de volta. Eles me trouxeram de volta. Maneiro. E aí a academia, então, passou a ser o Muay Thai controlado por você. Por mim. Foi Esse menino que estava com o índio resolveu ficar comigo, né? E aí nesse meu retorno, vários alunos meus de 12 anos atrás Começaram a aparecer. começaram a Eles aparecer. São Então, igual barata. Caramba, o senhor voltou? Então foi em 2010 que nasceu a Tim Barreto. 2010, Nessa época aí? Em 2010 ela retornou. A Tim Barreto já existia. Já existia antes, porque eu já dei aula, dava desde 92, só eu parei em 98 de dar aula, porque não tá dando mais para Eu já conciliar. até falei pro Betinho sobre isso. Nessa época aí, eu conheci o Emerson lá na Real Fitness, Então, na isso musculação. O meu melhor condicionamento, de vida foi a época que o Emerson me treinou. Passou um treino para mim. E eu não sabia que ele era professor de Muay Thai. professor de Muay Thai, mestre de Muay Thai. E eu dava aula, curioso, mestre. Eu não sei se eu já te falei isso. Eu dava aula lá e naquela época, né? 2007, 2008, se eu não me engano. Eu já dava aula lá. Então, eu era pro coordenador meu da Real professor. Fitness. Eu era Isso. coordenador de musculação da Real Fitness. E a bancadinha do professor era de frente pra sala. Aí o Emerson ficava de olho na minha aula, né? Dava aquela olhadinha e eu... Pô, esse cara aí tá querendo ver se eu tô fazendo alguma merda. Vai me caguetar pro Magno, mano. Aí eu ia lá e... Pô, aquela época a gente fazia uns treinos de índio, né, mano? De maluco, né? De treino de taparia e fechava a porta, porrada comigo. Eu falei, pô, que hora dessa vai chegar uma reclamação. Acabou que o Emerson me indicou... Eu tava fazendo alguma coisa certa, que ele me indicou para trabalhar na minha primeira academia fora dali, foi o Emerson. A gente tinha falado há pouco tempo, lá na Aquafísio. Aí foi legal, foi nessa época aí, eu nem sabia. Quando o Emerson apareceu na Neon, lá com o Muay Thai, caraca, o Emerson trabalha com Muay Thai, cara? Aí que eu fui saber da história do Emerson, começou lá Foi atrás. por isso que eu retornei. É. Então, como eu tinha uma estrutura já montada, profissional, para que eu pudesse trabalhar, né? Então, por causa da educação física, aí eu falei, cara, eu tenho que me aprimorar mais, eu sempre quero mais. Falei, cara, eu fiquei tanto tempo afastado, eu tenho que recuperar meu tempo perdido. Né? E por essa condição financeira e profissional, eu viajei a primeira vez para a Tailândia para conhecer, para querer adquirir. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque até então a gente fazia algo próximo, parecido, um pouco perto do que era o Muay Thai, para não dizer longe. Mas ainda tinha muito que caminhar, né? Porque eu cheguei lá quicando, eu cheguei lá com guarda de boxe. Não gostava de fazer clinch? E, não gostava de... O nosso clinch era dar uma joelhada solta, agarrar no pescoço de qualquer maneira e olha lá. Que não, enfim. E aí eu comecei lá, eu cheguei lá, eu sou na grau preto de Muay Thai no Brasil, e os caras... Eu me achando... Relembrou os tempos que o índio te batia, né? Eu achando que eu era o cara, deu pra entender? Aí comecei a quicar, meu irmão, comecei a dar aquelas... Aí eles, notai, eu só escutava notai. Eu falei, porra, meu irmão. Aí eu falei, peraí, ô Barreto, acorda, tu tá na Tailândia, tu tá na casa deles, pô. Quem não sabe porra nenhuma é você, cara. Não é você que achar que você sabe demais. Aí eu falei, sabe uma coisa? Deixa eu sentar. Observar também, adquirir conhecimento. Aí comecei a olhar, realmente não era nada parecido com o que eu fazia. Aí eu fiquei 2 ou 3 dias só sentado. Mais observando. Só olhando, não fazia nada, não fiz nada. Aí eu comecei a pensar ali, pô, não é assim, é só
é passos, é postura, né? E por aí, e aí, volto a dizer, eu passei 15 dias lá, também fui ao estádio, né? Aí achava que o azul ganhava o vermelho, entendeu? Porra, achava que agora o vermelho ganhava o azul. Bateu pra caramba, né? Porra, cara, aí eu falei, cara, realmente, então eu não sei porra nenhuma. Eu não sei nada. E aí vim já, sabe, mordido que, pô, não dá pra fazer mais a mesma coisa. Entendeu? Eu estive lá, não dá pra eu continuar quicando, sabe? Não é isso. É outra coisa. É outra coisa. O que eu fazia não era Muay Thai, era um boxe tailandês, vamos chamar assim. Entendeu? E aí eu tive a oportunidade de ir uma segunda vez, né? Já em 2013 eu fui pela segunda vez. Intervalo pequeno, rápido. E aí eu fui de novo, aí eu quis investir, cara, entendeu? Tinha possibilidade também. Então, eu investi, fui pela segunda vez também para aprender. Passei mais 15 dias e aí já voltei mais formado ainda dentro da ideia do que era Muay Thai, tanto de conhecimento técnico como conhecimento de regra, né? Aqui já tinha um movimento, já estava começando esse movimento realmente, vou chamar de Muay Thai, né? E boxe tailandês e Muay Thai para poder diferenciar do que eu vier falar a partir de então, né? O pessoal começou a dar um nome, o Muay Thai tradicional. Por isso que eu não quero falar Muay Thai tradicional ou Muay Thai asiático. Porra, os caras começam a falar Muay Thai. É Muay Thai. É Muay porque Thai. nessa época arrumaram um nome para isso. Deram, batizaram. Porque comercialmente o Muay Thai nunca saiu. Né? Muita gente usa o nome Muay Thai e não ensina Muay Thai. Muay Thai é Muay Thai. Infelizmente. Então, dentro dessa crescente, aí eu comecei a trabalhar tudo em termos de postura, né? E por aí vai. Aí, como eu falei, já havia um movimento muito maior em São Paulo, Santos, especificamente. Alguns aqui no Rio estavam, e um dos pioneiros foi o Edson Souza. Edson Souza, não tem como tirar esse mérito desse cara. Tá? Esse cara promoveu curso de, por exemplo, de arbitragem com o Sandro de Castro, que era um cara que tinha passado temporadas lá e estava trazendo a arbitragem com mais ênfase no que era correto. Então ele trouxe ele, eu fiz esse primeiro curso, né? Eu fiz esse primeiro curso dele, que acho que foi em 2016, se eu não me engano, ou 15 ou 16, eu sou ruim de memória para isso, pra caramba. Mas enfim, Charuto, fizemos esse curso que eu me lembro aqui do Rio, o Bruno, que hoje faz o Empire, também fez esse curso, né? Então dali, cara, a visão começou a ir para o caminho que é o mais correto. Né? Eu nunca deixei de estar na liga, desde que eu retornei, eu sempre estive lá levando meus atletas, já tinha feito campeões na liga, mas comecei a ver que aquilo ali não era o que eu queria mais para mim. Deu para entender? O Flavinho é meu amigo até hoje, somos amigos, mas chegou um ponto que eu falei, cara, é aquilo que a gente falou em off aqui, a visão deles era uma e a minha estava sendo outra. Como muita gente fala isso até hoje. Então, cheguei a um ponto e falei, cara, eu tenho que fazer algo que eu acredito. Algo dentro, próximo daquilo que eu quero fazer. Então, eu comecei a ir para as federações. Foi quando eu comecei a ter a possibilidade de ser técnico de seleção carioca. Depois cheguei à Confederação Brasileira de Muay Thai e Muay Thai Bonan, que aqui é presidida a federação pelo Léo Vasconcelos, que me deu a oportunidade de ir como um dos técnicos, porque a gente classificou o Wesley, né, que naquela época já estava treinando também um pouco comigo, a gente fez aquela parceria, eu e o Índio, para treinar o Wesley. O Wesley ganhou o brasileiro, né, carioca e brasileiro, e quem ganhasse o brasileiro na categoria dele ia para a Tailândia com tudo pago. E eu, como era o técnico dele, fui também nisso e abriu a oportunidade de eu ir como técnico da seleção brasileira também. Um grande orgulho que eu tenho, né? E dali eu fui para a Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional, aí o nome, né? Que é presidida lá pelo... Agora me fugiu o nome, mas enfim. Enfim, aí fui para lá e houve o Sul-Americano feito aqui no Rio, na Barra da Tijuca, na Arena 2, o Camacho, presidido pelo Camacho, a Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional. Pela federação aqui foi o Álvaro, que é lá da região dos Lagos, que tinha a federação que era afiliada a ele, né? Eu fui técnico da seleção carioca e depois com eles. Enfim, aí a história foi por esse caminho, né? Só que eu ainda não estava satisfeito, né? Eu achava que eu tinha que fazer algo mais próximo possível, é o termo que eu uso até hoje, tudo que eu faço, que a gente faz é o mais próximo possível do que é feito nos estádios, na Tailândia. Aí me veio a vontade de fazer o Biotai. Porém, eu sempre quero fazer continuidade. Sim. Antes disso, eu fiz o Dama de Aço. Dama de Aço ou Dama de Ferro?
Foi dama de aço com o Alex, né? Lá, que é lá da Praça Seca. Lá da Praça Seca. Fiz o dama de aço lá com o Alex. Você vê aquele evento também, DC Fight também? DC Fight, do Daniel Cabral, eu cheguei a fazer, eu fui diretamente ligado ao primeiro e ao segundo evento dele. Eu gostei daquele evento. Acho que você levou alguém lá, né? Levava Então, eu organizei aquele evento e ele foi... lá. Então, viu, já ia passar essa parte, tanta coisa, e já acaba até achando bem que você está lembrando. Então, até eu chegar ao Biotai. Mas como é que eu cheguei ao Biotai? Porque eu queria ter continuidade. Quando eu tive estrutura de espaço, eu comprei o ringue, né, do Felipe, que estava fazendo o Rio de Janeiro Stadium. Ele vendeu o ringue, eu comprei o ringue dele, reformei ele todo, tive onde colocá-lo lá dentro do meu CT. E aí pude estar fazendo o que eu hoje faço, que é ter um evento no mínimo mensal. Os estádios têm luta quase todos os dias, né? Para não se dizer todos os dias na Tailândia. Isso aí não há com essa condição, porque aqui, né, não é como o Muay Thai é lá. O Muay Thai lá é como se fosse o futebol aqui. Aqui tem futebol quase todo dia. Né? Enfim, e aqui não é essa condição. Mas pelo menos estou tentando fazer o mais próximo possível, a nível de regras, a nível do que é um estádio, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, porque a gente tem que respeitar muitas coisas que nós não estamos na Tailândia, seja de tradições e parte legal, parte de leis, principalmente que tange a crianças, a menores de idade, certo? Então eu falo, a gente faz o mais próximo possível do que é feito no Muay Thai na Tailândia, no Muay Thai em estádio. Trabalho digno. E aí eu criei o Biotai com essa situação de nunca deixar de fazer, ter pelo menos uma vez por mês. Outra inspiração é o Portuários, que até hoje está aí com mais de 100 edições. Eu fiz um campeão lá também, graças a Deus, consegui fazer um campeão. Está dentro dessa história toda aí, né? Eu fiz um campeão lá, o Matheus. Foi o primeiro carioca a ser campeão Kids lá na Tailândia, lá no Portuários. O Portuários até hoje mantém evento Kids, evento feminino, né? Então eu não quis perder também essa raiz. Então eu fui tentando buscar raízes de tudo que eu pude, seja da Tailândia, seja daquilo que foi feito dentro do Brasil, para chegar ao que o Biotai é hoje. Legal. Entendeu? Mais ou menos isso, um resumo aí daquilo que você me perguntou, acho que eu falei muito mais até. Né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Foi isso mesmo. Mas nesse meio desse caminho também tem a Team Barreto crescendo, né? Formando novos graus pretos, trazendo mais atletas. Sim. A Team Barreto teve essa janela que eu parei, voltei em 2010, e aí muita gente retornou, e dali a gente começou também um trabalho novo, né? Para todos que hoje estão. Então, eu sempre fui muito criterioso com quem eu vou formar. Então, tem toda uma metodologia que é aplicada, todo o tempo que ele tem que passar, no mínimo, tempo mínimo em cada graduação e coisas a fazer e a cumprir para que ele possa passar. Um exemplo, ninguém se forma na minha equipe se não tiver lutado pelo menos 4 vezes. Quem não tiver contribuído com a equipe, com o Muay Thai de alguma maneira. Hoje nós temos o nosso evento, então ele tem que ajudar o evento, ele tem que ajudar a equipe a crescer de alguma maneira, a expandir o Muay Thai, senão ele não faz, senão ele não se forma. Tem que lutar? Tem, é um critério que eu acho. Por quê? Como é que você vai falar com alguém, você vai fazer um trabalho de treinador com alguém se você nunca lutou? Subiu. Se você nunca subiu, se você nunca passou por aquilo que você está exigindo que o cara faça, ou que a menina faça. Difícil. Sabe? Então, eu sei que tem muitos treinadores em qualquer área, né, de esportes e que são bons treinadores, mas nunca foram bons atletas. Muitos caras que são bons atletas nunca vão ser bons treinadores. Tem treinadores que nunca nem lutaram ou jogaram futebol e são bons treinadores. Entendo tudo isso, mas a gente tem que seguir uma linha de raciocínio e de trabalho. O meu é esse. Todos vão chegar até a graduação de azul escuro, ponta preta, sem precisar lutar. Mas para grau preto tem que ter no mínimo 4 lutas. Também fala isso pra gente. Se não lutar, eu não deixo se formar. Então, dentro dessa linha, hoje eu tenho 7 graus pretos formados. Né? Ponta pretas, acho que eu tenho uns 10 aí. Mas tem que cumprir um monte de etapas. Se você não faz, por exemplo, você chega azul clara, fazendo até exames diretos comigo.
Depois, você tem que respeitar no mínimo 2 exames, 8 meses, que a gente faz de 4 em 4. Então, respeito dois exames para poder fazer para a ponta azul escura. Você tem que respeitar pelo menos mais 2 para fazer para azul escura. Sim. Da azul escura para ponta preta é 1 ano no mínimo. Eu falo isso, no mínimo. E da ponta preta para grau preto também, no mínimo, mais 1 ano. Entendeu? Para que você possa ter um nível de formação. Não é hoje, daqui a 2 anos, tu está formado. Tá? Porque isso, graças a Deus, a gente está tramitando lá pelo Congresso Nacional para sermos reconhecidos como profissionais de artes marciais. Tá? Porém, mas então você não pode se formar em 2 anos. Ninguém se forma em 2 anos. Verdade. Você não tem todas as experiências em 2 anos. Outras exigências que eu tenho que ter. Ele tem que ter o curso de primeiros socorros e ele tem que ter curso de arbitragem. E está sendo implantado mais uma coisa na metodologia, eles vão ter que fazer uma prova de conhecimento. Essa é a metodologia Barreto. Metodologia Barreto. Você vai ter uma prova de conhecimento. Ele tem que saber a origem do Muay Thai, a origem do Muay Thai no Brasil, sabe? E também estou para colocar metodologia de ensino. Se bem que tudo isso eu já faço no processo. No processo com todos os meus instrutores. É uma das partes. Mas é uma coisa protocolar que vai estar escrito como tem. Tudo que eu falei até então está escrito. Essa parte que eu estou falando agora de colocar metodologia de ensino e tal ainda não está escrito. Tá? Mas será colocado escrito e vai ser exigido em uma prova ou em um curso dado por alguém bem competente, para que não que tem que ser eu propriamente, mas vai ser um cara que vai dar essa metodologia. Mas o que eu vou dizer, isso aí é no dia a dia. Eu falo muito, por exemplo, eu passo... o cara vai dar aula para kids, um instrutor meu começa a dar aula para kids, ele recebe de mim uma cartilha com 50 brincadeiras, por exemplo, adaptadas para o Muay Thai. A criança tem que gostar de fazer o Muay Thai. Então, mas se você for muito rígido, como de repente um adulto você terá que exigir, como a criança, ela não vai fazer Muay Thai. Então, você não vai criar o amor dele pelo esporte. Tem que trabalhar o lúdico. O lúdico é a brincadeira, é o divertido. Né? O lúdico pode ser lúdico até com o adulto. Porém, com a criança é mais específico. Então, a minha metodologia é sempre em cima de rounds. Todas as nossas aulas são em cima de rounds. Então, vamos supor, a cada 3 rounds, 2 são técnicos e 1 é de brincadeira. Sim. Para que a criança aprenda brincando. Legal. Entendeu? Então é um exemplo das coisas que são feitas dentro da Team Barreto. Não, entendeu? A criança acaba ficando saturada. Hoje eu tenho uma filial em Portugal. Né? Hoje eu tenho uma filial em Portugal. É mesmo? Tem uma filial em Portugal. Né? E se Deus quiser, vamos tentando cada vez crescer. Mas eu estou fechando uma parceria na Bahia, com um professor na Bahia também. E assim a gente vai expandindo. Maneiro. Isso que eu ia perguntar, tem mais São Paulo, tem alguma coisa? Não, São Paulo ainda não. São Paulo eu tenho um atleta lá, né, que quando vem para cá, coisas da vida, né? Nós fomos lutar no Guarujá contra esse cara, o Victor, né? E o Lucas lutou com ele lá, fizeram a luta principal do Elite Fight. Fizeram uma guerra, né? O cara cortou o Lucas todo, o Lucas quebrou a costela dele. Dali criou sua amizade. Aquela troca de amor. Criou sua amizade. Toda vez que ele veio pro Rio, eu fiquei como treinador dele. Ele vem treinar com vocês aqui? Quando vem, treina aqui comigo. E eu fico no corner dele para todas as lutas que ele vem aqui no Rio. É o que eu tenho mais próximo em São Paulo. Né? Ele já veio aqui, lutou contra o Mickey aqui no Alfa, né? Fizeram uma guerra. E outra coisa que eu faço sempre, eu prefiro perder guerreando do que aceitar a derrota. Ele foi o único cara que botou um galo na cabeça do Mickey nos últimos tempos. Né, o Vitor. Mas eu só falei com ele no 4º pro 5º round. A luta tá perdida. Ou você tenta nocautear esse cara, ou aceita a derrota. E aí, dentro da estratégia, ele foi pra guerra. Partiu pra porrada pra cima do Mickey. O gás acabou e ele foi nocauteado no 5º round. Mas eu saí totalmente orgulhoso do que ele fez, porque ele aceitou a minha metodologia. Eu prefiro perder brigando, morrer atirando, do que aceitar a perda. Entendeu? É isso mesmo. Então, old school. Entendeu? É por aí, entendeu? O negócio de fazer... vamos levando aqui. Não, meu irmão, vamos tentar ganhar até o último segundo. É isso. Tentar se entregar, tá fudido. Quando chegar lá no vestiário, vai ter que conversar comigo. Pegando esse gancho aí, é mais ou menos a metodologia. É a metodologia que o senhor usa com os atletas lá. Eu vejo, porque eu participei lá dos treinos lá. Fala um pouquinho desse trabalho dos atletas lá na Team Barreto lá.
metodologia de trabalho lá que tem você gente usa que com os tem atletas? gente que tem mais medo do mestre do que de tomar porrada dos colegas. Porra, mestrão é brabo. Cara, eu vou tentar resumir uma coisa que é externa. Quando eu entro na academia, que é para dar treino dos atletas, né? Hoje em dia eu só trabalho com meus personagens e dou o treino dos atletas. As aulas comerciais ficam com meus professores. É um tal de nego baixar a cabeça quando me via passando, tipo, lá, chegou o doido. Chegou o louco. Até os alunos da academia também? Os alunos da academia que eu tô falando, entendeu? Tá. A galera meio que abaixa a cabeça, tipo, esse cara é fala com o maluco. André, fala, pô, Esse cara é doido, mano. eu tô reunindo- O que acontece? Eu sempre tenho... Eu acho o seguinte, por que eu não dou mais aula comercial? Porque eu já dei muito, se eu tiver que voltar eu vou dar, mas porque eu tenho uma estrutura hoje. Porém, eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais paciência. O treinador é uma coisa, professor é outra. Eles mesmo falam, cara, não, professor, quando o senhor dá aula, o senhor é simpático, o senhor é legal, o senhor é bacana. Quando o senhor vem treinar, meu Deus, parece que baixa um santo no senhor, um diabo em cima do senhor, que não é mole. Então a metodologia, cara, é quanto mais duro, melhor. Entendeu? Para dar uma resumida. E o lema da equipe é mente forte, podemos tudo. É isso mesmo. Portanto, tá até em inglês, né? We got it all, né? Então, a ideia minha é mais mental, porque o que passa na minha mente é o seguinte, pouco ou muito todo mundo sabe. Pouco ou muito todo mundo sabe. Todo mundo sabe dar um soco, todo mundo sabe dar um chute. Por exemplo, eu falo isso porque no meu alto do que eu me achava o cara, quando eu lutei, né? Eu ganhei as minhas primeiras lutas e achava que eu era o cara. Eu perdi para um cara que mal sabia socar e chutar. Mas o cara não desistia. O cara não deixava de passar. Ele acaba entrando na sua mente de tanto vir que... pra cima de mim. Eu falei, esse cara não cansa. Zumbi, meu Deus do céu. Sabe? E eu, sem gás, porque eu também não estava me dedicando, me achava o rei da coqueira preta. E ali eu aprendi a ter uma pirâmide de trabalho, onde a base é o mental, a segunda base é a preparação física e, por último, é a parte técnica. Então, é em cima disso que eu trabalho a minha metodologia. O cara tem que aguentar a pressão, o processo. E o processo não é fácil, como você mesmo já viu lá como é que é o negócio. Entendeu? É até o extremo e mais um pouco. Sabe que eu falei pro André, André, né? tiro e Falei, porrada. eu vou voltar, calma, eu tô reunindo aqui, ó. eu tô reunindo força mental para poder encarar o mestre. E outra coisa, você Porque falou que ele a tua treina melhor lá. preparação física foi comigo. Eu primo pela preparação física. Eu não aceito atleta meu desistir na preparação física. Então, se eu tenho um cara que mentalmente é forte, que fisicamente está forte, a técnica dele vai sobressair. E mesmo que ele não tenha essa técnica toda, mas ele vai estar em cima do cara. Vai ser uma máquina. Ele não vai deixar de tentar buscar a vitória. E o que mais mina, mais derruba a galera mesmo, que é o gás, né? O cara não consegue pensar no que ele vai fazer. Não consegue pensar no próximo movimento, talvez E hoje em dia prever cada vez o mais que- o mental, né, cara? Exatamente, Todo mundo é. falando sobre isso. Então, Estamos mais do numa que nunca. fase que o mental hoje é a bola da vez em todos os segmentos da sociedade, né? Com Hoje em certeza. dia, todo mundo tem que fazer terapia por alguma coisa. Você não tem uma mente forte. Então, a minha terapia Você é a não mente dá um ser passo à forte. frente. Como eu faço isso, é o processo, por isso é a grande diferença de eu falar para vocês que às vezes eu passo lá e a galera baixa a cabeça, porque nego escuta meus gritos lá de dentro. Quem quiser descobrir vai ter que ir no horário que se eu falar daqui a pouco, vai ter que ir no Aí horário quem- lá para e saber. muitos né? já falaram assim, meu Deus, eu não vou fazer aula com esse cara nunca na minha vida, porque esse cara é louco. Esse cara é louco, mas como eu não dou aula comercial mais, né? Então ele tá livre, mas o cara que chega no horário que eu dou o treino dos atletas, ele fica meio que, no mínimo, ressabiado comigo. E o aluno que, vamos supor, o cara chega do trabalho 4 horas da tarde, vamos supor. Aí ele só tem um horário para treinar, ele sendo iniciante, ainda que ele esteja procurando só uma aula comercial. O senhor aceita ele na turma dos atletas ou não? Não aceito. Justamente porque ele não vai ter essa mentalidade, né? No máximo eu vou falar para ele, meu amigo, aqui você vai sofrer muito, para não falar outra coisa. Então você ainda não está preparado mentalmente para isso. Tenta dar um jeito de ir para aula comercial, treina lá, se condiciona. Porque o que acontece? Como eu te falei da metodologia, na minha época, a primeira semana já era para sair na porrada. Hoje em dia, dentro da aula comercial e da graduação que a gente tem,
O cara só vai fazer o sparring dirigido depois da primeira graduação, depois que ele pega a ponta vermelha. Até a ponta vermelha é iniciação a golpes, desferir golpes no saco e no aparador. Ele pegou a primeira graduação, aí a partir da segunda, ele está treinando para grau vermelho, aí ele começa a fazer o sparring dirigido, que é aquele que é direcionado pelo professor. Cada um ataca uma vez, um ataca, outro defende, um faz 2 ataques e outro faz 2 defesas. Você está entendendo? E aí ele faz a segunda graduação. Do grau vermelho para ponta azul, aí tem o sparring livre. Até lá ele está 8 meses comigo. E aí ele já está mentalmente mais forte, está acostumado com tudo. Deu para ele? Então olha a diferença de quando eu comecei em 1988 para como está hoje em 2025. 37 anos depois. Né? Eu fiz faculdade, a sociedade evoluiu. Se aquilo que era... Índio pegou essa época e fez com você também, que você não é tão novo assim. O índio dava aula né? com um pedaço de bambu então, na quer mão. dizer, você faz isso hoje, você pode ser até processado. Tem gente sendo processado por botar aluno para correr na quadra, né? Mas eu não vou falar isso que eu não posso, tá proibido. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, como é que as coisas mudaram? Então, eu, que sou da velha guarda, old school, então hoje eu me preservo, e porque tenho estrutura da minha equipe para botar os meus professores para darem aula, meus instrutores e professores para darem aula. E me preservar, né? E só trabalhar com um atleta, que é o que me dá gosto. Me dá dinheiro? Nenhum. Hoje, graças a Deus, me permito, tenho a condição de fazer isso. Hoje eu sou sócio da academia, tenho minhas coisas por fora, então, mas eu construí toda a minha vida, que eu estou com 52 anos. Né? Então eu construí tudo para chegar a esse ponto. Por isso eu faço o Biotype, porque eu criei todas as estruturas para isso. Mas eu não teria mais a paciência de voltar. Se tiver que voltar, a gente volta, a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Entendeu? Mas hoje eu me realizo nos treinos dos atletas. Volto dizendo, não ganho nada com isso. Né? Você sabe disso. Não ganho nada. Mas não ganho, eu digo, a nível financeiro. Mas ver um garoto crescer no segmento, como atleta, entendeu? Como pessoa, é o que me faz continuar com os atletas. Mateus chega lá hoje, é um homem, né? Já formado. Eu quero formar homens, quero formar mulheres, quero formar pessoas. E o meu instrumento para isso é o Muay Thai. A gente na formatura de um aluno que começou com a gente com 10, 12 anos é muito maneiro. Já tive esse prazer aí de ver. Você entendeu? O aluno fica mais feliz com a tua chegada do que do pai. Pô, é impressionante, mano. Você entendeu? Isso aí é o que me move, entendeu? Ninguém vive de caridade, tem que ganhar seu dinheiro. Mas eu queria minha estrutura para eu ganhar meu dinheiro se eu precisar. Então isso é o meu trabalho que me dá prazer, que me faz eu ter mais vontade de continuar, é ver você evoluir, ver ele evoluir, sabe? Em todos os aspectos, não é só a parte técnica, não, é como pessoa, principalmente. Entendeu? São as coisas que me fazem continuar. E meu instrumento, como eu disse, é o Muay Thai. Como é que eu consigo fazer isso? Através do Muay Thai. Desenvolver o ser humano, né, México? Mas em cima dessas bases aí que eu falei com vocês. Entendeu? Principalmente, a base é o mental. Mental forte, você consegue tudo. Mente forte, podemos tudo. Passou disso, o treino de preparação física vai ser mamão, né? Mentira, é outro inferno, né? Mas é aquela coisa, eu pedi para você vir, eu tenho que falar isso para você. Eu não pedi para você vir, você está aqui porque você Senhores tá não aqui. são bem-vindos aqui. Verdade. Você já me ouviu falar isso lá, né? Você não é bem-vindo aqui, cara. Você veio porque você quis. Então aguenta, não aguenta, a porta está ali. É isso. E, mestre, assim, desenvolveu, a Tim Barreto está aí, é uma verdade, o Biotype também é uma realidade, competições mensais, o pessoal está vindo, está aderindo. E novidade para o Biotype? O que o senhor falou para mim no off que não gostava de ficar parado, está toda hora buscando alguma coisa, acabou de falar aqui também que está sempre buscando conhecimento. Esse foi o motivo da sua primeira ida à Tailândia ao retornar para o Muay Thai. E o que o senhor está buscando para o Biotype? O que a galera pode esperar aí? Quem vai competir? Quem os treinadores? Quem vai assistir? Quem está querendo conhecer? Quem está conhecendo o senhor agora e está se interessando e em algum momento vai procurar ou a Tim Barreto, se for aqui da nossa região, ou vai procurar o Biotype para lutar. O que as pessoas podem esperar assim do evento a médio, a curto, enfim? Bem, a essência do Biotype eu nunca vou deixar de mantê-la, que é a iniciação, é a inclusão.
O Biotai tem a base em quem não tem lutas, venha lutar. Quem não tem conhecimento sobre o que é o Muay Thai, que venha buscar. Quem hoje faz algo próximo, que se acha que é Muay Thai, quer entender melhor como a regra do Muay Thai funciona, venha para o Biotai, você é bem-vindo. Então é a inclusão. E a partir do momento que a gente tenta incluir, a gente tenta mostrar o universo da luta, como ela funciona. Se o cara tem um sonho de ser lutador, ele tem que aprender através lá de como ele começa lá com 0 luta, como é que tem que ser o processo até ele conseguir, se um dia chegar lá, ser um lutador profissional. Não digo viver disso dentro do Brasil, porque eu acho que a médio prazo, nem a médio prazo, ele vai conseguir. Ele vai ter que conciliar a vida dele com outras coisas. Mas o Biotai está comprometido com isso, com essa iniciação. Ser um primeiro passo para você, um segundo passo, que você consiga ir para eventos maiores. Isso, a essência, a gente não vai perder nunca. E, em cima disso, valorizar quem está ali naquele momento. Então, os próximos passos do Biotai são de fazer coisas que são sempre inovadoras, pelo menos do meu ponto de vista. Hoje, o que o Biotai faz, outros eventos fazem. E estão fazendo até melhor, graças a Deus. Tá? Assim como, da minha época, teve quem me inspirou, né? Como foi, eu falei aqui, o Edson Souza foi um cara em quem eu me inspirei. Flávio Almendra, outro cara que também me inspirei. O Alfa do Luizinho foi outro com a qual eu me inspirei também, porque ele já existia o Alfa antes de começar o Biotai. Então o Biotai nasceu ali na pandemia e deu a continuidade, e muita gente veio depois. Então acho que a gente foi pioneiro em muitas coisas, né? Que hoje os caras copiaram e até estão fazendo melhor, graças a Deus. Em outros segmentos também, buscando lutas profissionais, né? Com mais ênfase, enfim, outras coisas. Coisa que o Biotai hoje não está mais tão focado, né? Em lutas profissionais. Só nos amadores e semi-pro. Então, em cima disso, dar para eles uma outra estrutura. Por exemplo, o Biotai começou, não tinha banner para lutador que estava começando. E o Biotai passou a dar banner, a fornecer banner digital para todos. Primeira vez que eu levei um atleta lá, fiquei até surpreso. Conheci ele, falou, manda a foto do atleta aí, fazer o banner. Eu falei, legal, pô, difícil ver isso aí. Isso não existia somente dos principais. Isso. E se o Biotai tiver 30 lutas, são 30 banners. Se tiver 40 lutas, são 40 banners que são feitos. Todo mundo, do zero ao que tem o máximo de lutas dentro do evento, vai ter o seu banner. Então, isso já foi um diferencial. Né? Então, em cima disso, hoje o Biotai pensa em fazer seu próprio canal. Isso é um projeto que está em vista de acontecer. O canal Biotai vai estar acontecendo nos próximos meses, tá? Onde a gente vai ter a valorização de quem está dentro, dos atletas que estão começando. Eles vão ser chamados para dar entrevista, né? Principalmente os que já têm algum destaque, seja dentro do Biotai e até fora, porque a gente não é como é inclusão, a gente não pensa só no que tem que estar dentro, e sim de todos que estão no segmento do Muay Thai. Falar de todos, não existe preconceito dentro do Muay Thai, e nem bairrismo, e nem o não se mistura, que eu já escutei de alguns cidadãos. Né? Nós não temos isso, todos serão convidados a participar. Vai ter uma parte desse canal que vai estar ser destinada aos treinadores, para estar vindo mostrando o seu trabalho, para falar a sua opinião. Quem promove evento também será chamado. Então é um canal que vai ter diversos segmentos para poder falar de tudo que envolve dentro do Muay Thai, tá? E até de preparação física. O que tem? A preparação física, tem a preparação nutricional, preparação psicológica, né? Tudo vai estar sendo colocado dentro desse canal, além do evento ser passado também dentro desse canal. Esse é um dos projetos que eu posso falar. Os outros eu ainda vou esperar para um pouco mais para frente. Ter que viver o Biotai para poder. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem mais coisa, mas aí eu vou ter que segurar um pouquinho. Vem coisa boa. Como é isso? Como é que a gente está no tempo aí? 10 minutos? Fica à vontade. Tá. Vamos lá. Antes eu tivesse feito a pergunta que eu ia fazer, acabei de... Mas aí, edita lá. fora o Biotai,
Você, fora o segmento do Muay Thai, né, que eu sei que você já treinou atletas de MMA, né, tem algum projeto previsto para MMA, para eventos de MMA, tanto como promotor como treinador de atletas? Tem alguma coisa em vista com relação a isso? Quanto ao MMA, existe um projeto de evento. Existe um projeto de evento, sim. Há treinos somente quando há uma procura a minha pessoa para isso. Em alguns momentos já aconteceu, né? Já treinei Pedrita, por exemplo, o Wendel Negão, o Ed Silva, né? Que Sim. alguns momentos a gente está lá, mas não é um foco. Não é o meu foco. Aparecendo as oportunidades, as necessidades, né? Quem conhece meu trabalho vai me procurar quase sempre para preparação física, né? Sim. Todo mundo sempre fez preparação física comigo e aguentou o processo, viu o resultado, todo mundo chegou duro para as lutas. Né? Então é isso. Mas quanto a evento, tem um projetozinho aí é uma das coisas que pro ano que vem aí, que eu falei que tá. É melhor esperar, né? Que o Biotai também vai estar incluído, são situações novas que devem acontecer. Então, e o senhor que vive na realidade aí o Muay Thai carioca, faz pra gente assim, um panorama assim, entre o que era o Muay Thai 10 anos atrás, tanto de evento como de atleta, nível de luta, essas coisas assim. O que você acha? Melhorou muito? Você acha que está no caminho certo? Acha que pode melhorar mais? Assim, geral, né? Uma visão geral mesmo do senhor como promotor de eventos, casas lutas, sabe como é que anda aí essa questão. Quanto a essa janela de 10 anos para cá, a nível de eventos, temos muito mais, né? A gente dá para ver aí o quanto que tem. Eu vou dizer do Muay Thai, tá? Eu não vou colocar Brasília Muay Thai dentro dessa conversa, tá? Eu vou falar de Muay Thai. Então, tem mais eventos, sim. Então, o que eu penso se tem mais eventos, se tem mais gente conhecendo o Muay Thai, praticando o Muay Thai, mais pessoas dispostas a lutarem, a tendência é que sempre se melhore. E pode melhorar mais? Pode melhorar mais. Só que eu acho que, como em todo segmento, tem problemas. E eu acho que um dos nossos grandes problemas ainda é a regionalização das coisas, para não falar uma outra palavra. Porque a regionalização... eu não vou aqui porque eu não gosto de fulano. A visão bairrista, né? O bairrismo o seletismo exagerado para alguma coisa, como eu usei o termo aqui, eu não vou me misturar. Cara, se você pratica Muay Thai e você é bom, você acha que você sabe mais do que os outros, então vai lá e bate no cara, pô. Mostra que tu tem conhecimento na prática. Em algum momento vai ter que se misturar para poder se provar, né? Sabe? Então você dizer que você é o melhor e aí você prefere ir para fora somente e não valorizar o seu trabalho internamente, o seu próprio trabalho dentro do seu espaço, da sua região, isso para mim já começa a ser um erro. Não vai desenvolver nunca. Entendeu? Se o cara pensar assim. Eu acho que assim, todo desenvolvimento é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, eu vejo um caminho bom que o Muay Thai hoje tem, por a quantidade de eventos que se tem, tá? Pela quantidade de pessoas praticando, e a tendência, eu acho que é essa mesmo, de continuar assim, e aí sim haver um crescimento da divulgação da luta ou esporte, tá? Para mais locais, tá? E com isso cada vez mais praticantes. Então vejo isso como uma boa. O que, vou te dizer, tem sempre de ruim em cada segmento é que tem essas seletividades, esses bairrismos, não vou me misturar aqui, não vou me misturar acolá, que eu acho que não vai levar isso a lugar nenhum. Entendeu? E esse é o grande ruim. E o Biotai vem para isso também. O Biotai sempre chamou todo mundo. Eu só não posso obrigar ninguém a vir. Você não tem como obrigar. Essa é a nossa proposta também aqui. Entendeu? Né? A gente, o Biotai sempre foi aberto a todos. Claro, um vai gostar de uma coisa, outro vai gostar de outra, vai achar que a arbitragem não foi feliz aqui, né? Ou que acertou ou errou acolá, né? Eu não vou usar o termo roubo porque eu não acredito nunca, e como eu falo para todos, eu não acredito que uma pessoa sai de casa
porra, para largar a família, para ganhar um valor que não cobre aquilo, é muito mais por amor. De 9 da manhã até 11 da noite. Eu até né? brinco que é a nossa cachaça, a nossa cachaça. Isso ninguém entende entendeu? mesmo. Para chegar e roubar. Se eu encontrar alguém que faça isso, eu retiro da equipe. Mas eu não encontro essa pessoa. Sabe? Nunca encontrei. Podemos errar? Já podemos ter errado? Com certeza. Mas até hoje, por exemplo, de todas as... no Biotage, de todos os recursos que entraram, ninguém não foi revertido. E os recursos são revistos por pessoas de fora. Não é ninguém da arbitragem do Biotage. Entendeu? Eu vejo desde que eu estou na arbitragem lá, eu falo isso para outros professores. Porque eu não cultivo inimigos, eu sempre falo isso. Eu falo com todo mundo e todo mundo tem um que não fala com o outro, que não fala com o outro. Mas eu pelo menos quero ser amigo de todo mundo. É o que eu tento. Aí eu também, entendeu? Quando eu tenho uma conversa aberta assim com a galera... Mas eu falo, tiver que falar, eu vou falar. Eu falo, galera... Estamos conversando. Desde eu não sou ignorante com ninguém, mas eu tento... o ponto de vista tem que ser colocado. Aí o cara gosta ou não gosta. Desde que eu comecei na arbitragem, cara, o que eu mais vejo é a preocupação em não errar. A gente conversa o tempo todo sobre isso. Toda vez que eu estou à frente, que eu puxo a reunião com vocês, eu falo, às vezes, a mesma coisa o tempo inteiro, falo, cara, sobre os pontos. Alguém pode cometer um erro. Agora, má intenção, que não existe, cara. A gente vê, às vezes é um cara que tá sofrendo para treinar, para estar ali, tu acha que alguém vai querer prejudicar alguém? É todo mundo querendo que o outro esteja... a evolução do outro, não é... Desde que eu nunca vi. A preocupação acho que o grande é problema é esse, entendeu? É o ser humano, né? Vocês sabem de uma frase, acho que vocês estão esperando eu falar essa frase, sim, né? Nos 45 eu tenho que falar essa frase, né? Que é a minha frase, né? Eu tava esperando o gancho. O ser humano é a coisa mais difícil de se fazer no mundo, né? Lidar com o ser humano é a coisa mais difícil. Se não tivesse essa frase, não estaria completo, né? O podcast do Mestre Emerson. Não estaria completo. Lidar com o ser humano é a coisa mais complicada do mundo. Então, cara, isso aí explica tudo. Entendeu? Então, mestre, e duas coisas. Primeiro, se o ser humano quiser conhecer teu trabalho, conhecer tua equipe, quiser dar uma de doidão mesmo, ir lá e conhecer o tratamento de choque, horário que o senhor dá aula, ou o endereço da sua academia, passa pra gente aí, pra galera. E outra, se o senhor puder também, eu sei que no início o senhor já iniciou com uma mensagem, mas deixa uma mensagem também para a galera. Sim. Bem, as aulas comerciais lá são às terças e quintas, 8 da manhã, 5 da tarde e 7h30 da noite. E tem a aula Kids, que é de 6h30 às 7h30. No intervalo da aula entre a aula das 5 e a aula das 7h30, tem uma aula Kids. O treino de atletas, né? Os treinos de atletas são segunda, tratamento de choque às 17 horas diretamente comigo. As aulas comerciais são dadas pelos meus instrutores. De manhã é o Michel, de tarde é o meu professor, né? Grau Preto, Lucas, e o Kids e a aula das 7h30 pelo meu instrutor, Lucão. Né? Endereço da academia, mestre? O endereço é Rua do Imperador, 921, Realengo, Rio de Janeiro. E aquela mensagem para a galera poder se empolgar e procurar o tratamento de choque? Ou pelo menos pensar já, né? A primeira coisa é uma frase que eu tenho tatuada no peito. Nunca deixe de tentar. É uma frase do Michael Jordan, né? Que sempre falou que todos consideram ele o maior de todos os tempos no basquete, dos maiores atletas de todos os tempos, em todos os esportes, que ele sempre falou, eu nunca deixei de tentar. Eu errei mais de 3.000 arremessos, eu errei mais de... A sexta final que se eu fizesse eu ganharia, o meu time ganharia. Eu errei mais de 80 vezes, então eu nunca deixei de tentar. Tá? Isso é um primeiro lema. Nunca deixe de tentar, de acreditar no seu sonho, de fazer as coisas. E o da equipe, que é mente forte, podemos tudo. É em cima disso que a gente pode tentar levar para a sua vida. Tá? Se a sua mente for forte, é o que você vai tentar... Eu vou tentar passar para você dentro da minha equipe, que com a mente forte você consegue tudo. É isso aí, mestre. Então, mais uma vez... Mas, para terminar, agradecer pela oportunidade, dar os parabéns pela iniciativa que vocês estão tendo, que vocês consigam dar essa continuidade, nunca desistam, nunca deixem de tentar, mente forte,
vocês conseguem tudo, porque as batalhas estão aí, nada vai ser fácil. Sim, sim. E acreditem em vocês e batalha que as coisas vão acontecer. Isso que eu ia falar. Também agradeço pelo apoio, agradeço mais uma vez pelo tempo, né? De você ter vindo aqui. O apoio é importante, saber que a gente tem na nossa região referências, né? Nacionais na luta. Então, assim, agradeço o senhor, agradeço esse bate-papo, agradeço os 20 minutinhos do off ali também, que já a gente acaba também aprendendo pra caramba. Mas espero que a gente consiga voltar num próximo episódio, em breve, ou da maneira que for, mas para conversar, trazer mais novidade. Até lá o Biotai já vai ter colocado em prática as novidades. Mais uma vez, eu sempre faço questão de agradecer o Rui, porque essa maluquice que eu invento aí, ele acabou comprando. Alguém Então tem que comprar ideia junto. Então, assim, não tem jeito. Deu o tempo dele também para isso. E mais uma vez aos nossos patrocinadores e apoiadores, né, que é a Delas Personalizados, a Chiquita Rações, a Gastec, e para não ser injusto, que eu não falei no início, né, nosso padrinho Vaguinho, que é o da barbearia Capris, com o Pod Capris, né, que inclusive é gravado aqui também, ele que apresentou pra gente esse estúdio, apresentou pra gente o Antônio. Então, agradecer todas essas pessoas que já está se formando uma rede, né, de apoio, de incentivo. Está sendo muito importante pra gente. Muito obrigado. E, galera, até o próximo episódio e vamos à luta. Bom, eu queria deixar as considerações finais aqui, né? Só reforçar o agradecimento do Betinho aí aos nossos apoiadores, né, que estão com a gente aí desde sempre. A Gastec vem agora para somar firme com a gente aí, né? E também o Wagner Brito, né? O Vaguinho, porque ele que bota essa nossas ideias malucas aí para frente aí, que vem apoiando. O Pod Capris é o nosso padrinho. E agradecer que é meu parceiro de sempre, né? Meu amigo, porque desde que... Olha quanto tempo tem. Foi minha primeira academia, foi o mestre Emerson que me indicou. Então, assim... É meu parceiro de sempre. Deve sair, cara. Então, Falar, cara. Começando a explanar a idade. dizer que a idade aí, cara. é só agradecer a presença e é tudo isso, que ele sempre me ajuda. E reforçar que eu estou aí também para o que der e vier, ele sabe que eu estou para somar na equipe dele aí. Eu estou aí para ajudar. Eu sou dessa ideia aí, de que a gente... Quanto mais gente, né, juntas, unidas, no mesmo propósito, a gente tem onde chegar mais longe. Então é isso. Beleza? Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Não. Tudo fechado? Tudo fechado. Então é isso. Obrigado. Beleza, aí. galera. abraço. Valeu. Até o próximo episódio, galera. Valeu.